Oi, pessoal! Na aula de hoje vou trabalhar com vocês esse shorts infantil. Esse da aula é o tamanho 4 a 6 anos, mas eu deixo aqui embaixo na descrição do vídeo a tabela de tamanhos para que você possa trabalhar no tamanho desejado. Eu usei o fio neon e a confecção da peça é bem fácil. Eu vou mostrar para vocês também o cropped, que eu também deixo o link da aula aí nos comentários e deixo também aqui na descrição, para que caso você queira fazer o conjuntinho, você pode também ter acesso à aula do cropped, que fica uma gracinha o conjunto. Ambos trabalhados com o fio neon, agulha 2,5 a 3. Você pode usar também o fio charme, já que eles têm o tex bem parecido. Outra sugestão é o fio jeans light, que também tem o tex bem parecido. Bem, antes de eu mostrar aqui os materiais e o fio neon, eu vou aproveitar para convidar você para se inscrever aqui no canal e assim receber aulas e dicas como essa toda semana. Ative o sininho e, claro, se você gostar da aula, deixe o like e aproveite para compartilhar o vídeo com seus amigos. Para trabalhar os shorts, o conjuntinho, que eu vou deixar para vocês o link do cropped aqui na aula, eu uso o fio neon da Círculo. Essa é a cor 6372 Pink Neon. Agulha para crochê 2,5 a 3. Lembrando que um novelo é suficiente, até sobra, para fazer qualquer tamanho da tabela que eu deixo para vocês aí embaixo na descrição do vídeo. Agora sim, vamos dar início à aula. Inicio a peça começando com o anel mágico. Deixo a pontinha que eu não vou usar de frente para mim e dou uma volta completa nos 2 dedos. Puxo essa laçada por dentro do anel, seguro e aqui eu já subo 3 correntinhas. Esse início, ele fica no fundo dos shorts. Trabalho um ponto alto, novamente um ponto alto. Conto as correntinhas como um ponto, tenho no total 3 pontos altos. Já puxei, fechando um pouco o anel. Faço 2 correntinhas, 3 pontos altos. 2 correntinhas, 3 pontos altos. Até completar 8 bloquinhos com 3 pontos altos cada, separados por 2 correntinhas. Completando os 8, eu volto, finalizando essa primeira carreira, iniciando a segunda e já dando continuidade. Primeira carreira já finalizada, aqui é o fundo dos shorts. E as 2 partes, elas ficam prontas ao mesmo tempo, montando, só costurando as laterais e fazendo o acabamento. Já tenho os 8 bloquinhos. Essa pontinha inicial, eu arremato depois no final. E agora, eu fecho aqui no primeiro ponto, fazendo um ponto baixíssimo. Venho trabalhando em pontos baixíssimos até chegar no primeiro espaço de correntinhas. Eu tenho 8 blocos e 8 espacinhos com 2 correntes cada em volta de toda a carreira. Em cada espacinho de correntes, eu trabalho agora um leque, fazendo 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Inicio aqui com as 3 correntinhas, conto como um ponto e trabalho até completar os 3. 3 pontos altos, 2 correntes, volto no mesmo espaço
e trabalho mais 3 pontos altos, sempre 3 pontos, 2 correntes e 3 pontos. Já finalizei o leque. Entre um leque e outro, eu trabalho uma correntinha de separação. No próximo espaço, novamente, 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Ele vai ficar até franzidinho, bem cheinho. E é isso mesmo que tem que acontecer, porque depois, na montagem, vamos dobrar e ele já fica pronto. Parte da frente, parte de trás. Então, é uma peça bem prática. Fiz o outro leque, 3 pontos, 2 correntes e 3 pontos. Uma correntinha de separação e venho para o próximo espaço trabalhando o leque. E isso eu faço em cada um dos espaços. Finalizei a segunda carreira, agora venho para a próxima. Vou trabalhar da seguinte forma. Fechei a carreira com um ponto baixíssimo e trabalho em pontos baixíssimos até ficar em cima das correntinhas do primeiro leque. Vou trabalhar leque sobre leque, fazendo os 3 pontos, 2 correntinhas e 3 pontos. Isso em cada um dos leques. Vamos continuar com os 8 leques ao longo da base. Só que entre um leque e outro, agora eu tenho um bloquinho. Então, terminei o leque, 3 pontos, 2 correntes e 3 pontos, faço uma correntinha e no espaço entre um leque e outro, onde eu tenho aquela correntinha, eu faço meu bloquinho com 3 pontos. Finalizei os 3 pontos altos, uma correntinha, leque sobre leque novamente. Quando eu terminar o leque, eu faço uma correntinha e no espaço da corrente eu faço o bloquinho com os 3 pontos. Leque sobre leque, no espaço da corrente, 3 pontos. Leque sobre leque, no espaço da corrente, o bloquinho com os 3 pontos, sempre lembrando de separar tanto o leque quanto o bloquinho com uma correntinha. Finalizei a carreira, onde eu tenho leque, bloquinho, leque. Agora dou continuidade, já iniciando a próxima, sempre fazendo leque sobre leque em cada espaço de correntinhas, eu trabalho um bloquinho. Então, aqui eu faço leque sobre leque, 3 pontos, 2 correntes e 3 pontos. Quando eu olho à frente, eu tenho um bloquinho, antes dele um espaço e depois dele outro espaço. Faço uma correntinha, no primeiro espaço onde eu tenho a corrente na base, eu trabalho o meu bloquinho, 3 pontos altos. Uma correntinha, e depois do bloco de base, eu tenho outro espacinho. Em cada um dos espaços, eu faço o bloquinho. E continuo trabalhando, fazendo leque sobre leque. Faço o bloquinho, uma correntinha de separação, leque sobre leque. Ficaremos nessa carreira, que é a quarta carreira, com leque, 1, 2 bloquinhos, leque, 2 bloquinhos, leque, até contornar toda a base. Continuei trabalhando até chegar ao final da quinta carreira, onde ficamos com leque, 1, 2, 3 bloquinhos e leque. Olha como ele fica assim bem franzido, mas é nessa hora que a mágica acontece, porque agora eu vou separar aqui trabalhando primeiro a parte da frente, depois a parte de trás ou vice-versa. Eu vou vir aqui, ó, bem onde eu finalizei e eu dobro aqui.
Quando eu dobro, olha só o que acontece. Ele já fica no formato de um mini shorts. Aqui, o fundo do shorts, cos e as pernas. Agora, vamos trabalhar em carreiras de vai e vem, vai e vem. Assim, vamos ganhar largura e comprimento. Carreiras de vai e volta. Quando eu atingir o tamanho, eu paro, arremato o fio, deixo ele ali pré-arrematado e depois vou para outra parte. Então, ele já fica pronto, a base fica pronta, trabalhando parte da frente, parte de trás. Para isso, aqui onde eu parei, eu venho com pontos baixíssimos até ficar no espaço de correntinhas. Agora, eu não faço mais o leque nessa parte de baixo, que é a parte lateral de uma das pernas. Eu venho aqui, eu vou contar o seguinte, que eu tenho o espaço da corrente. Onde eu tenho espaço, eu faço bloquinho fechado. E onde eu tenho o bloquinho, eu faço o espaço. Então, eu inicio fazendo 3 correntes, venho no espaço e faço 3 pontos. Uma correntinha, próximo espaço, 3 pontos altos. Uma correntinha, próximo espaço, faço novamente os 3 pontos altos, completando o bloquinho. Vou dobrar aqui novamente, para vocês terem ideia da montagem. Então, olha só, eu estou subindo a lateral. Aqui fica a parte reta de base, que vai crescer a base da perninha. O comprimento já não cresce mais, só a largura. Agora, eu subo, trabalhando os bloquinhos até chegar aqui no leque. No leque, aqui na parte de cima, de um lado e do outro, eu continuo fazendo leque sobre leque, porque eu tenho que manter o aumento do cos na parte de cima. Depois, eu vou descer bloquinho em cada espaço até chegar aqui na lateral, onde vamos virar o trabalho e venho novamente. Subo a lateral, faço a parte do cos, desço a outra lateral. Subo a lateral, faço a parte do cos, desço a outra lateral. Então, eu vou trabalhar aqui agora. Venho os bloquinhos, faço a parte do leque, bloquinho sobre bloquinho, ali fazendo no espaço da corrente, leque novamente e desço a lateral. Já trabalhei subindo a lateral, fiz o leque, parte reta do cos e desci a outra lateral. Aqui desse lado, eu comecei com o bloquinho fechado no espaço da corrente do leque. E aqui eu faço a mesma coisa, fiz a correntinha e faço os 3 pontos, finalizando essa carreira de uma das partes. Olha só, aqui embaixo eu já tenho a abertura da outra perninha e do outro lado também. Como eu disse, agora carreiras de vai e vem. Então, sempre trabalhando essas 3 partes: lateral, base do cos e a outra lateral. Então, agora viro, eu olho a carreira de base, a carreira anterior, e aqui nessa carreira eu tenho bloquinho fechado no início, ali da carreira de base. Então, faço o espaço vazado. 1, 2, 3 correntinhas e uma correntinha para vira. 4 correntes no total. E já venho no espaço onde eu tenho a correntinha na base,
para trabalhar o bloco. Então, sempre dessa forma. Como essa é a parte da perninha, é a parte que fica reta embaixo. Então, onde eu tenho o bloco fechado, eu faço na carreira seguinte, espaço vazado. E agora eu sigo uma correntinha no espaço da corrente de base, eu faço o bloquinho. Bloquinho com os 3 pontos separados por uma correntinha, até chegar novamente no leque. Quando eu chego no leque, eu faço leque sobre leque, sigo com a parte do cos, leque sobre leque e desço a lateral da outra perninha. Aqui na parte de baixo, uma correntinha e um ponto alto no final, para ficar com o espaço vazado, como fizemos aqui no início. Já percorri as 3 partes, subindo a lateral, base do cos e descendo a lateral. Agora, aqui no final, como eu disse, eu olho na base e eu tenho que finalizar da mesma forma que eu iniciei a carreira. Então, iniciei com o espaço vazado, eu finalizo com o espaço vazado. Faço uma corrente e um ponto alto no último pontinho do bloco. Viro meu trabalho e inicio a subida novamente da base. Lateral subindo, depois trabalho a base do cos e desço a próxima lateral. Quando eu olho aqui para iniciar a carreira, eu tenho o espaço vazado. Então, eu sei que eu faço as 3 correntes e mais 2 pontos no espaço para ficar com o bloquinho fechado. E depois começo novamente a percorrer a carreira, como já fizemos na carreira anterior, fazendo correntinha e o bloquinho com 3 pontos no espaço vazado onde eu tenho a correntinha. Então, olha lá, a cada carreira, o shorts vai ganhando mais formato. Subo agora a lateral, faço o leque, base do cos, desço a lateral. E assim, carreiras de vai e vem, até atingir o tamanho desejado, o tamanho que você estiver confeccionando os shorts, conforme eu deixei aí na descrição a tabela de tamanhos de acordo com a idade da criança. Eu vou continuar adiantando o meu, volto com essa parte finalizada nesse tamanho que eu estou fazendo, para que possamos dar continuidade depois fazendo a parte de trás. Continuei trabalhando carreiras de vai e volta, subindo a lateral, a parte reta do cos e a outra lateral. Completei aqui 17 carreiras para esse tamanho que eu estou trabalhando. Aqui a parte que eu ainda não trabalhei, aqui o fio eu cortei, deixo sempre ali uns 10, 15 centímetros de sobra para o arremate, passo dentro da laçadinha e deixo ali na espera. E agora, o que eu faço? Eu vou fazer uma repetição de tudo que eu fiz até agora, nessa primeira parte, trabalhando as carreiras de vai e volta, fazendo a lateral, parte reta do cos e descendo a lateral. Então, eu venho novamente com o fio, faço a união, aqui na parte de baixo, e começo a trabalhar da mesma forma que eu já fiz na primeira parte. Então, eu venho subindo com os bloquinhos, com 3 pontos cada, separados por uma correntinha, leque sobre leque, bloquinho na parte do cos, leque sobre leque, desço a lateral.
Sempre lembrando, lateral é base reta, formando a perninha dos shorts. Se eu terminei com o bloquinho, na carreira seguinte eu faço o espaço vazado. Se eu terminei com o espaço vazado, na carreira seguinte eu faço o bloquinho. E assim por diante, até completar a base. Como eu disse, eu fiz 17 carreiras. O que eu vou fazer na segunda parte? Tudo igual. Trabalho até completar 16 carreiras. Por quê? Na carreira de número 17, vamos unir costurando as laterais, tanto trabalhando a carreira quanto fazendo a costura lateral dos shorts. Trabalhei a primeira parte, 17 carreiras no total. A segunda parte, 16 carreiras. Na carreira agora de número 17, eu já vou fazer a costura e a finalização da base. O que eu faço agora? Eu viro pro lado avesso e vou começar a minha carreira aqui na parte de baixo, como eu já fiz nas carreiras anteriores, vai e vem. Começo agora fazendo 1, 2, 3 correntinhas. Só que eu não faço a quarta corrente para deixar o espaço vazado e não venho aqui já trabalhando o bloco. Eu faço as 3 correntinhas e eu já venho lá na parte que está atrás. E aqui onde eu tenho o espaço, eu prendo um ponto baixo. Não faço correntinhas, venho no espaço dessa parte que está à frente, onde eu estou confeccionando a carreira de número 17 e faço o bloquinho. 3 pontos altos. Volto lá na parte que está atrás, no espaço da correntinha, na base aqui onde eu estou fazendo a carreira de número 17, eu não faço corrente. Eu substituo por um ponto baixo. Volto na parte que está à frente e faço o bloquinho. 3 pontos altos. Volto na parte agora que está atrás e no espaço da correntinha, um ponto baixo. Espaço que está à frente, eu faço o bloquinho. Espaço na parte de trás, eu faço o ponto baixo. Parte da frente, bloquinho, parte de trás, ponto baixo. Até chegar aqui na parte de cima, que é a parte reta do cos. Cheguei aqui na parte de cima, subi costurando a lateral e agora eu faço um ponto baixo. Na parte reta do cos, eu não faço a costura. Então, venho só na parte que está à frente, volto aqui na parte do leque e faço os 3 pontos restantes para completar o leque. E faço toda a parte de cima, a base do cos, até chegar no outro leque, da mesma forma que eu fiz todas as outras carreiras da base. 3 pontos altos com uma correntinha de separação. Já percorri toda a parte do cos e agora eu faço o mesmo processo que eu fiz subindo, fazendo a carreira e também a costura, eu desço essa lateral. Então, subi costurando e desço agora essa segunda lateral também fazendo a costura.
Da mesma forma, um ponto baixo na parte que está atrás, volto na parte que está à frente, trabalho o bloquinho, 3 pontos, venho lá na parte de trás, ponto baixo, na parte da frente, o bloquinho. Quando eu chegar aqui na parte de baixo, eu já vou dar início à parte do acabamento, fazendo o acabamento das perninhas, o acabamento do cós, depois o cordão de amarrar aqui na parte do cós, enfim, já indo para os acabamentos finais. Virei o shortinho pro lado direito novamente, eu vou fazer o acabamento das perninhas. Eu passei o novelo por dentro, pro fio ficar aqui pro lado direito, e dessa forma eu nem precisei cortar o fio para fazer o acabamento da primeira perninha. Depois, na segunda, aí sim, finalizo a primeira, corto o fio e faço a união na segunda para fazer o mesmo tipo de acabamento da primeira. Aqui, onde eu finalizei, eu já aproveito e faço um ponto baixíssimo no primeiro, para ficar dentro do primeiro espaço. Faço 2 correntinhas e trabalho dentro desse espaço 3 pontos altos. Uma correntinha e venho dentro do próximo espaço. Um ponto baixíssimo, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Uma correntinha, um ponto baixíssimo dentro do próximo espaço, 2 correntinhas e 3 pontos altos. E dessa forma, eu trabalho em volta de toda a carreira. Chegando lá no finalzinho, eu volto para que possamos finalizar essa parte do acabamento na primeira perninha e já dar início à próxima. Chegando aqui no finalzinho, eu fiz aqui o biquinho, uma correntinha, prendo no espaço. Aqui, eu vou ter os biquinhos bem próximos, porque eu tenho espaço com espaço. Eu faço o último, um ponto baixíssimo, 2 correntes e faço os 3 pontos altos. Faço aqui uma correntinha e eu prendo aqui, ó, bem no meio onde eu fiz a costura. Então, eles ficam mais próximos, esses dois, e aqui é onde eu tenho a costura, que depois eu vou colocar o acabamento. Corto o fio, deixo ele pré-arrematado, eu sempre arremato tudo no final, depois eu vou até dar uma diquinha de arremate que eu gosto bastante. Prontinho. Desse lado, eu já tenho o acabamento finalizado. Eu vou repetir o mesmo do outro lado. Então, o que eu faço? Venho com o fio, dou minha laçadinha e começo tudo novamente. Prendo aqui onde eu fiz a costura, venho com um ponto baixíssimo no primeiro espaço, 2 correntinhas, 3 pontos altos, prendo com um baixíssimo, um ponto baixíssimo no próximo espaço e repito o mesmo processo até chegar ao final da carreira. Já finalizei o acabamento das 2 perninhas, então parte de baixo finalizada. Agora, eu venho com o fio aqui na parte de cima
eu vou trabalhar os bloquinhos para igualar essa parte onde eu tenho os dois leques de um lado e do outro. Aqui eu faço o seguinte, eu venho aqui bem na parte onde eu fiz a costura, faço um ponto baixo e duas correntinhas equivalentes a um ponto alto, eu faço mais 2 pontos, ficando com um bloquinho. Uma corrente de separação e eu pulo esse espaço e venho no primeiro espaço depois do leque. E depois eu continuo trabalhando os bloquinhos, 3 pontos altos, uma correntinha, até chegar lá do outro lado onde eu tenho a costura. Faço o último bloquinho e um bloquinho aqui na parte onde eu tenho a costura, como eu fiz desse lado. Assim, eu fico com bloquinhos com 3 pontos altos, separados por uma correntinha em volta de toda a carreira. Já cheguei ao final da carreira da base do cos. Finalizei com uma correntinha e um ponto baixíssimo. Venho aqui no próximo ponto com a agulha lá de trás e puxo a sobrinha de fio pro lado avesso, para que eu possa mostrar como eu faço o arremate da sobra. Então, eu venho uma laçadinha mais para baixo, trago o fio para fazer o acabamento mais pro lado avesso, outra laçadinha, passo o fio e formo uma laçada. Passo o fiozinho por dentro, já formei o nó de arremate. Eu sempre faço esse nozinho pelo menos 2 vezes, porque assim garantimos que o arremate fique bem seguro. Então, faço outra laçadinha, passo o fio por dentro. Levo por dentro de mais alguns pontinhos. E agora, eu faço o seguinte. Eu venho com a cola pano, um pinguinho de cola. Por que que eu passo esse pinguinho de cola? Só um pouquinho, ó, por dentro ali do ponto. Depois eu já posso cortar a pontinha. Porque dessa forma, eu selo o fio. Ele já está arrematado, porque eu já fiz o nó de arremate. Mas ele garante que o fio não desfie, que aquela pontinha não fique aparecendo. Agora, eu vou repetir o mesmo processo de arremate em todas as outras pontinhas. Bem, depois de finalizar a base, eu vou fazer o cordão de amarrar. Para isso, eu vou usar o fio duplo. Eu deixo a sobra de fio e uso também o fio do novelo, dobrando e deixando a sobra. O quanto eu deixo de sobra? Pelo menos 3 vezes o tamanho do cordão que eu vá trabalhar. Você pode usar esse cordão em vários outros tipos de peça, inclusive com fios mais grossos, para fazer alça de bolsa. Aqui, por exemplo, se eu vou trabalhar um cordão de 1 metro, eu deixo 3 metros aqui de sobra. Se eu vou trabalhar um cordão de 50 centímetros, eu deixo 1,5 metro de sobra. Aqui no meu, eu vou trabalhar em torno de 80 centímetros, então eu vou deixar aí mais ou menos 2,5 metros de fio na sobra, para começar a trabalhar o cordãozinho. Depois que eu deixei a sobra, eu venho e dou uma laçadinha normal aqui, como se eu fosse começar a trabalhar o meu crochê. E eu já tenho as 2 pontinhas. Aqui vem do novelo e a sobra. Então, eu faço o seguinte, eu jogo o fio de sobra por cima da agulha e busco o fio do novelo, passando pelas 2 laçadinhas. Jogo o fio de sobra por cima da agulha
busco o fio do novelo e passo pelas duas laçadinhas. Dessa forma, o cordão já vai ficando prontinho, ó. Então, sempre jogo o fio de sobra por cima da agulha. Dessa forma, eu fico com duas laçadas, busco o fio do novelo e passo por dentro dessas duas laçadinhas. É um cordão fácil de ser confeccionado e o resultado dele fica bem bonito, ó. Ele fica um cordão bem resistente, bem roliço e fica bem bonito no acabamento. Eu vou trabalhar tanto o cordão quanto o lacinho de enfeitar. Aliás, eu vou mostrar para vocês depois, decorando também com o lacinho o cropped que eu fiz como conjunto dos shorts, e eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo no vídeo, para que vocês possam assistir também, e caso queiram trabalhar aí confeccionando o conjunto. Aqui eu já trabalhei o cordãozinho, o meu ficou aqui com mais ou menos 70 centímetros. Aqui eu tenho um outro cordãozinho com 20 centímetros aproximadamente, que eu vou fazer o lacinho dos shorts. Aqui o cordãozinho que é pra parte do cos. Então, eu terminei, fiquei com as duas pontinhas. Eu dou 2 nozinhos. E depois, com a ajuda da agulha de crochê, eu venho trazendo essas pontinhas por dentro do cordão. Mais ou menos aqui, 1 centímetro, só para esconder as pontinhas. Depois que eu passei aqui por dentro do cordão, o que eu faço? Eu venho um pinguinho de cola para selar a pontinha. E eu já posso cortar o fio. Agora, eu vou montar o lacinho. Esse lacinho, ele é bem interessante e você pode usar em vários tipos de trabalho. Eu já tenho 2 prontinhos aqui. Eu posso aplicar, eu vou colocar aqui no cropped, que é do conjuntinho. Então, essa aula do lacinho é uma aula bônus aqui, para que você possa enfeitar as suas peças. Na primeira aula, na aula do cropped, eu não coloquei o lacinho, então, você vai fazer toda a peça e enfeitar como você queira. Aqui eu tenho os shorts. Eu posso colocar o lacinho aqui na parte da frente, eu posso colocar como acabamento aqui na lateral, também fica uma gracinha. Então, depois do lacinho feito, você vai usar como você queira, não só aqui nessa peça, como em várias outras. Para sapatinho, ele fica uma gracinha, para você colocar em bolsas. Então, dá para usar depois da forma que você queira. Para montagem, eu faço o seguinte: mais ou menos um fio do mesmo tamanho do cordão, ou um pouquinho maior, mas do tamanho do cordão já é mais que suficiente. E aqui eu faço o seguinte: eu deixo 2 pontinhas do mesmo tamanho, fico aqui, ó, com o formato de uma letra E. Agora, eu venho e deixo aqui juntinho, ó. Então, ele já fica com o formatinho do laço. Ou seja, só vou abaixar aqui e fazer a junção de todas as partes. Porque aí eu passo cordãozinho por baixo, venho e dou um nozinho, sem apertar, porque eu vou conferir aqui se ele está no formato que eu quero, se as pontinhas estão do mesmo tamanho, tamanho parecido.
Aí sim, eu posso vir e amarrar um pouquinho mais forte. Ainda continuo modelando, tá do jeitinho que eu quero, dou uma arrumadinha. E depois eu posso passar algumas vezes e dar um nozinho para deixar o lacinho montado. Depois é só dar os nozinhos finais, aí eu sempre dou 2 nozinhos. Essa parte dos nozinhos eu deixo ali pra trás e ele fica com os fiozinhos cruzando aqui na parte da frente. Depois dele montadinho, eu tenho a opção de usar essa sobrinha de fio para fazer a costura na peça ou cortar como aqui e fazer a colagem. Aí é opcional. Para passar o cordãozinho é bem simples. Eu marco aqui a parte central vindo lá do fundo dos shorts e eu vou passar um bloquinho, eu passo por cima, o outro por baixo. Um por cima, o outro por baixo, até dar toda a volta na peça. Terminei de passar o cordão. Agora, eu venho com o lacinho que eu quero aplicar aqui e nesse bloquinho central, eu faço a colagem. Espero ali o tempo de secagem. Deixo ele aqui do ladinho. No meu cropped, eu escolhi colocar o lacinho colando aqui, bem no início de cada uma das alças. Então, eu vou fazer a colagem também, um pinguinho de cola aqui na parte de trás e colar cada um deles ali no início da alça. Eu vou fazer isso e depois volto mostrando o conjuntinho já finalizado. Prontinho, aguardei o tempo de secagem, agora eu posso ajustar conforme a cintura da criança. O cordãozinho corre e você pode amarrar aqui por baixo do lacinho. Caso você queira, você também pode colocar os lacinhos na lateral, como eu dei a sugestão. O cropped também já prontinho, finalizado. Como eu disse, eu deixo o link para que, caso vocês queiram, podem confeccionar também o cropped para formar o conjuntinho. Eu espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se gostaram, não se esqueça de deixar o like e compartilhar o vídeo com seus amigos. E até a próxima. Tchau, tchau!